Eu fui chamado lá na escola Getúlio Vargas porque eles estão com uma dificuldade que praticamente todas as escolas da cidade estão tendo, que é com as ondas de calor. ah, Tu não consegue, tu tem todo o equipamento de refrigeração, ar condicionado, tu tem ventilador nas salas de aula, mas tu não consegue ligar. E eu fui lá para ver isso, uma reclamação em relação à rede elétrica deles, né, que está muito defasada. A fiação que eles utilizam é daquelas de pano ainda, né, uma coisa inclusive complicada, perigosa, né? E chegando lá, eu fui levado pelo professor Kleber Lima lá e pela diretora Maite Bulegon. Eles me falaram que além de ter toda essa dificuldade, eles tinham uma usina fotovoltaica lá, né? E eu não tinha conhecimento desse equipamento, né? E eu perguntei, mas que tamanho é essa usina? Né? Que eu imaginei que fosse uma coisa, vocês trabalham aqui com prestadores de serviço em energia solar, uma usina de 40, 30 placas solares já é uma usina que produz uma boa quantidade de energia. Eles me passaram que era 220 placas solares. 220 placas solares. E que eles não Ô, tinham. Marcelo, Oi. Marcelo, me permite aqui só para ajudar no teu raciocínio e para os ouvintes e aos prezados ouvintes entenderem. Para uma residência normal, um consumo aí de é, não sei se é 1,2 quilowatts, etc. Para a tua residência, para a minha, para a do Tomás, para o do senhor, da senhora que está aí, o recomendado são 20 placas. 20. Imagina. É 11 vezes mais do que uma casa. Né? E aí o que aconteceu? Eu me estranhei o tamanho inclusive eles não sabiam se estava funcionando. Por quê? Porque a usina ela fica num local separado e tu não escuta, né? Ela manda energia para fora, tu não sabe. Né? Mas efetivamente a energia elétrica estava com dificuldade de chegar na escola. Eu fui preparar meu trabalho para segunda-feira, eu dou uma estudada e eu peguei o que é esse projeto. Né? Na verdade, não era uma usina fotovoltaica que existe na cidade, são duas usinas. É uma que fica na Getúlio Vargas e outra que eu já tinha trabalhado, que fica lá na Marisa Tinsari. A da Getúlio Vargas, por ironia, ela tem essa quantidade enorme de placas, 220, mas a fiação, o sistema elétrico não comporta que receba a energia na quantidade necessária para ligar os ares condicionados e ventiladores, na proporção que as crianças precisam. E a outra, da Marisa Tinsari, são 240 placas solares. Né? Uh, a escola tinha me chamado lá ano passado que eles pediram uma emenda impositiva para mudar a fiação deles, porque roubaram toda a fiação da usina lá da Marisa Tinsari e ela simplesmente está sem produzir. Faz desde 2 anos que não produz. Está lá. E eu fui ver nas matérias da época, até para entender o que foi isso, o que foi esse investimento. Na verdade, essas usinas foi uma parceria da prefeitura com a CPFL, onde a CPFL se dispôs a trocar 600 pontos de luz, lâmpadas, né, fluorescente por LED, e instalar essas duas usinas. O investimento foi, na época, de 846.155,77. Um investimento gigante, enorme para a Cachoeira. Né? Desses, a prefeitura teve que dar uma contrapartida de 9.672. Pensa bem, foi 850 mil contra 10 mil. Foi um investimento enorme que a prefeitura ganhou para ter essas duas usinas. E a situação delas, em termos de economia, elas gerariam em torno de 162 mil reais no ano de economia se estivessem funcionando a pleno. Mas, como eu falei, a lá da Getúlio Vargas está funcionando, mas não manda energia para a própria escola, só manda para fora. E a lá da Marisa Tinsari, ela não está funcionando porque houve o roubo da fiação que justamente leva a energia para poder ser para a rede, para depois poder ser utilizada por todas as escolas da cidade. Buenas,
A da Marisa é fácil de resolver. É um investimento de R$ 22.000. Tu resolve ela. Bom, se tu economiza R$ 80.000 com a da Marisa, eu estou cortando no meio os 162 que economizaria com as duas usinas, com R$ 80.000, então tu, mesmo tu botando um investimento de 22 mil, ainda te sobra 60 mil. Então, eu fui na tribuna, não foi no sentido de fazer crítica à prefeitura, porque nem dá, né? A prefeitura tem há 2 meses. Essa é uma situação que aconteceu em governos, né? Hoje ele é um problema do município, não é um problema do governo A ou do governo B, mas sim para alertar o governo que se existe uma prioridade, até para gerar economia, é a questão de colocar os recursos para o funcionamento da rede elétrica da usina fotovoltaica lá da escola Marisa Tinsari. E, por óbvio, lá na Getúlio Vargas, como eles têm uma usina gigantesca que está produzindo, não é justo que a escola que esteja produzindo, ela não consiga receber a energia que ela está produzindo. Então, eu estou fazendo uma indicação para a prefeitura, 2 indicações, na verdade, pedindo para a prefeitura agilizar esses processos de conserto dessas 2 usinas, vamos dizer assim, e inclusive utilizar a emenda impositiva que a gente fez ano passado lá para a Marisa, que já tem no orçamento 20 mil destinados para isso, para que possa fazer esse conserto o mais rápido possível, que eu acho que é justo e é bom para a cidade, porque é uma energia limpa, renovável, dá exemplo para os outros municípios e para as outras escolas também poderem tentar buscar parcerias da mesma forma. Só para o nosso ouvinte situar, as 2 escolas municipais que o vereador Figueiró se refere, a escola Marisa Tinsari, que fica no bairro Tipiriçá, na rua Gregório da Fonseca, e a escola Presidente Vargas, que fica na Marcílio Dias, lá perto da Larico lá. Isso, Santa Helena, né? São José, Santa Helena, aquele bairro. Então são as 2 escolas municipais e a produção, né, quase 400 placas, né, as 2 escolas produz 460 placas que produz energia que pode ser utilizada pela prefeitura, né, e representa uma ampla economia. 160, as matérias, porque eu fui pesquisar e eu busquei as matérias da época, né? A gente usa o Mr. Google, né? Coloquei ali usinas voltaicas Cachoeiras do Sul, né, energia solar, e caiu lá nas matérias da própria prefeitura da época, né? Foi um processo que começou lá em 2020, depois ele se instalou em 2021. Talvez não tenha tido tanta publicidade porque se instalou durante o período da pandemia, né? Mas daí eu consegui acompanhar todo o processo. Eu sou sincero, quando eu vi o tamanho do investimento, R$ 850.000 vindo da iniciativa privada, eu fiquei, isso que não pode ser. E aí a gente foi pesquisar e realmente e infelizmente esse equipamento, pelo menos 50% dele está parado. Qual é o valor para a escola Presidente Vargas mesmo, para fazer a reforma da rede elétrica? Porque tem que trocar toda a fiação da... Eles estão fazendo o levantamento lá, né? Na verdade, eu fui lá para ter uma primeira conversa sobre a rede elétrica. Minha conversa lá era sobre a rede elétrica, não era sobre a usina, né? Mas lá, então eles estão fazendo o levantamento, não posso te dar esse valor, posso estar falando alguma bobagem. Mas lá na Marisa Tinsari é 22 mil. 22 mil. Falei com a diretora na segunda-feira. Porque a rede elétrica... a fiação elétrica da Marisa Tinsari é mais nova, moderna, então está compatível. Não, só precisa ligar os cabos das placas para dentro da escola. Exatamente. Já na Presidente Vargas é mais complexo, porque toda a fiação elétrica da escola tem que ser mudada. Tem que tirar toda aquela fiação elétrica e fazer tudo de novo. Sim. A questão que eu acho pode ter um custo maior, tá? No entanto, o que acontece? É uma escola que foi escolhida, dentre tantas outras, para se colocar uma usina fotovoltaica, uma usina de energia solar, para facilitar para o ouvinte, tá? Que ela produz energia. Lá na Getúlio Vargas produz energia. Então, lá na Getúlio Vargas, no mínimo desses 2 anos que a usina está instalada lá, no mínimo, gerou uma economia de R$ 160.000.
Né? Então, compensa certeza. tu organizar para aquela escola a rede elétrica, até para não causar esse tipo de constrangimento. Tu tem uma usina gigante lá dentro, né? E ao mesmo tempo os alunos da outra sala não conseguem ligar o ar-condicionado. Né? Então, se tem duas escolas que têm que resolver o problema, é lá na Getúlio e lá na Marisa Tinsari. Claro que todas as outras precisam, mas essas duas, até por uma questão simbólica, eu acho que é importante resolver o problema delas. Marcelo, eu quero te cumprimentar aí pela preocupação. Não está falando aí de economia, está falando de patrimônio público, embora tenha sido quase doado, isso aí tem que ser zelado pela prefeitura, isso não é favor nenhum. Tá? Falasse de meio ambiente, porque é uma geração de energia limpa, renovável, que é altamente recomendável, educativo, e que bom que são em escolas, porque isso pode ser trabalhado pelos professores para ir conscientizando os alunos desde tenra idade de que precisam preservar esse nosso planeta, né? Eu chequei aqui, né? Eu uso um pouquinho mais do que só o Dr. Google, eu uso a inteligência artificial, né? Tá bom. Então eu perguntei para a inteligência artificial, enquanto falavas aí, quanto gera cada placa e qual seria a economia pelo valor de hoje do quilowatt gerado. E cheguei muito próximo desse número aí, ou seja, a inteligência artificial chegou muito próximo desse número que tu deste, Marcelo. Parabéns. Cheguei aqui que essas 480 placas, baseado no custo médio hoje do quilowatt, gerariam uma economia de R$ 172.800 por ano, bem próximo do valor que tu falaste. Então, os teus dados estão corretos, parabéns. E é isso que eu acho que nós temos que nos preocupar no dia a dia, na nossa vida particular, mas principalmente na área pública, né? As coisas são de todos, e são de todos, tem que ser olhado com muito mais cuidado do que se elas fossem só nossas. Vamos inverter, minha sugestão, Marcelo, eu sei que tu pensas assim, vamos inverter essa lógica de o que é público não é de ninguém. Não, o que é público é de todos. Então, todo mundo tem que estar preocupado. Acho que o investimento é pouco, disseste muito bem, é um governo que está começando, não tem nenhum culpa ou responsabilidade sobre o que aconteceu no passado, mas tem sim responsabilidade em corrigir os erros. Então vamos em frente e tomara que todas as escolas do município possam, ao longo do tempo, ter as suas usinas fotovoltaicas. Eu tenho clareza que não vou nem dizer o futuro, o presente será esse, entendeu? Já existem projetos na cidade para se colocar usinas fotovoltaicas em várias escolas. Eu acho que tem que ser feito, por causa que é uma economia absurda, né? A curto prazo. Né? E nessa questão, a minha preocupação com a divulgação dessa situação lá da Getúlio e lá da Marisa, principalmente da Marisa, onde as placas não estão funcionando, porque eu mesmo não sabia desses equipamentos lá. E tu sabe como é que funciona a administração pública. O equipamento vai ficando de lado, se ninguém traz aquele assunto à tona, ele acaba não se tornando prioridade. Quando tu vê, tu está com um investimento gigante que foi feito no passado, sendo, não vou nem dizer subutilizado, sendo não utilizado. Então, eu trouxe a público isso para efetivamente que as autoridades possam acompanhar e tentar resolver, até porque tem situações para resolver. Eu tenho lá, volto a dizer, lá na Marisa Tinsari, eu fiz ano passado uma emenda de R$20 mil para fazer a rede elétrica, e sou sincero, Toné, quando eu fiz a emenda de R$20 mil, as professoras que me procuraram, elas disseram, não, é para fazer a rede elétrica. Eu tinha uma sobra ali das minhas emendas impositivas, não, então vamos colocar R$20 mil lá, sempre tem essa metodologia. Quem nos procura, a gente sempre tenta buscar, entregar, destinar a emenda impositiva. Coloquei R$20 mil, mas despreocupado de toda essa situação. E agora, quando eu fui na Getúlio, que eu fui pesquisar, que eu vi que o investimento que era para ser feito na Marisa Tinsari era justamente
para reconstituir aquela rede elétrica, né? Então é muito mais importante. Então tem o recurso no orçamento, que é os 20 mil da emenda impositiva, e é questão de pegar esse recurso, colocar em prática para poder reconstituir aí e o Estado economizar, o município economizar no mínimo 80 mil por ano só naquela escola. Marcelo, me corrija aí, ou me informa, por favor. A Getúlio Vargas não é a escola municipal que tem mais número de alunos? Não, a que tem mais número de alunos, pelo menos até então, era a Baltazar. Tá? Mas é uma das maiores. Posso estar errado, porque tu sabe que esses números oscilam. Mas até então, a informação que eu tinha era a Baltazar de Bem lá em cima, lá na Marina. Tá? Perguntei agora de novo para a inteligência artificial aqui, quantos alunos tem a Getúlio Vargas. Então, aqui está dito que ela atende 467 alunos, distribuídos entre 2 turnos, da pré-escola até o 9º ano. Então, ela é uma das escola maiores de ensino, é uma escola com todas as séries. Portanto, se ela não é a maior, é uma das maiores, como disse aí o vereador Marcelo. São quase 500 alunos. Isso aqui e eu entendo por que foi colocada a usina lá. Não é nenhuma questão de quantidade de alunos, é uma questão de engenharia, porque eles têm lá um grande ginásio, né? o cancha coberta, como preferi dizer, e lá ficou muito adequado colocar. É um ginásio que o fluxo solar, vamos dizer assim, ele dá de leste para oeste durante todo o dia, acaba abastecendo a usina durante todo o dia. Então foi por isso que foi colocado lá. Mas Getúlio com certeza é uma das maiores escolas, se não me engano, perde para Baltazar só. Se eu não me engano, posso estar falando algum erro, mas se não for, é perto disso. Muito bem. Vereador Marcelo Figueiró veio aqui então bater esse papo conosco aqui, explicar para a comunidade de Cachoeira do Sul a preocupação com relação a essa usina fotovoltaica que está sendo mal aproveitado, né? E que são investimentos, mas investimentos, como o vereador explicou, são investimentos que se pagam pela economia que gera para o município, né? E qualidade para os alunos aproveitarem melhor dentro da sala de aula, né, Toné? Com certeza. Vereador Marcelo Figueiró, muito obrigado pela sua presença aí no estúdio, pela gentileza e por trazer esse tema que é de interesse geral.